Olá, bom dia, amigas, amigos. Eu venho para esclarecer hoje uma questão que foi discutida bastante ontem à noite comigo, a respeito do vídeo que eu postei falando da inteligência artificial, falando do futuro do homem, da consciência, a consciência intelectual. E também eu trouxe um texto do Domênico de Masi, não dele, mas um texto feito em cima do pensamento de Domênico de Masi, que eu citei ontem, e eu vou trazer esse texto para vocês, para que nós possamos compreender um pouco mais qual é a posição dele, né? Exatamente a posição dele dentro desse contexto. Mais uma vez, né, o fundo musical é dos meus gatos, tá? Então, eles que fazem a sonoplastia, então não se assustem com possíveis barulhos, faz parte. Mas eu vou começar, antes de tudo, louvando o grande caçador, o nosso provedor, aquele que não nos deixa faltar nada, aquele que atira a flecha e uma única flecha ele consegue acertar exatamente aquela caça que ele está buscando. Ele não precisa de mais de uma flecha para fazer o seu trabalho. Nosso grande Oxóssi, nosso grande Odé, os nossos caçadores, tá bom? Odé Comorodé, Odé Comorodé, Odé Arerê, Odé Comorodé Mi maior, Odé Comorodé Onie, Odé Comorodé, Odé Comorodé, Odé Arerê, Odé Comorodé Mi maior, Odé Comorodé Onie. Arole, oki aroki ote, arole. Então vamos direto ao texto. Eu vou fazer a leitura porque para não perder nenhum detalhe desse estudo, é um texto curtinho, tá bom? Então, bem-vinda, bem-vindo e vamos lá. Em seu discurso instigante, o escritor Domênico de Masi investiga o futuro incerto da humanidade e sua intrincada relação com a inteligência artificial. Ele argumenta que à medida que a inteligência artificial continua a avançar e permear todos os aspectos das nossas vidas, ele levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza do trabalho, da espiritualidade, da religião e da fé. Uma das principais implicações filosóficas, segundo de Masi, né, da inteligência artificial está em seu impacto sobre o trabalho. À medida que as máquinas se tornam cada vez mais capazes de realizar tarefas que antes eram de domínio humano, há uma preocupação crescente com o futuro do trabalho humano. A inteligência artificial tornará o trabalho humano obsoleto? Essa é a pergunta que ele faz. Essa pergunta não apenas desafia nossa compreensão do propósito e do significado do trabalho, mas também levanta preocupações éticas com relação à distribuição da riqueza e à possibilidade de desigualdade social. Além disso, o surgimento da inteligência artificial nos obriga a reconsiderar nossas crenças espirituais e o papel da religião na sociedade. Tradicionalmente, a religião tem fornecido respostas e perguntas sobre a natureza da existência, o propósito e a moralidade. Entretanto, à medida que a inteligência artificial progride, ela desafia nossa compreensão do que significa ser humano e se nossas crenças espirituais são compatíveis com um mundo cada vez mais dominado pela máquina.
Essa tensão entre espiritualidade e tecnologia exige uma reavaliação dos ensinamentos religiosos e sua relevância em um futuro impulsionado pela inteligência artificial. O futuro incerto da humanidade em relação à inteligência artificial, continua Domênico, né, também levanta questões sobre a fé. À medida que navegamos em um território desconhecido, a fé se torna um aspecto essencial de nossa capacidade de lidar com o desconhecido. Dimase argumenta que a fé, nesse contexto, não se limita a crenças religiosas, mas abrange um senso mais amplo de confiança em nossa capacidade coletiva de enfrentar os desafios impostos pela inteligência artificial. É por meio da fé que podemos encontrar a força para nos adaptar, inovar e moldar o futuro que seja eticamente fundamentado e benéfico para a humanidade. Aí ele conclui, o texto conclui dizendo que Domênico Dimase destaca a intrincada relação entre o futuro incerto da humanidade, né, e essa inteligência espiritual, essa inteligência artificial, e nos leva a refletir sobre questões filosóficas profundas de trabalho, espiritualidade, religião e fé. Com a inteligência artificial, como ela continua avançando em ritmos sem precedentes, é fundamental que nos envolvamos em discussões ponderadas e exploremos nossos paradigmas que nos guiarão em direção a um futuro em que a tecnologia sirva à humanidade em vez de substituí-la. Ontem eu falava exatamente sobre isso. Nós todos fazemos uso da inteligência artificial. Nós usamos o computador para digitar, nós usamos o telemóvel, às vezes o telefone para dar um comando, nós usamos a Electra, né, para fechar a nossa casa, para vigiar a nossa casa, para cuidar dos nossos eletrodomésticos, enfim. Mas nós temos que lembrar que nós somos o bicho grande, né? Parafraseando uma pessoa, o bicho grande somos nós. Então, nós somos maiores que ela. E se ela tem que nos servir e não nos substituir. E isso é um processo que nós, pessoas mais velhas, que já estamos no mercado de trabalho, que já estamos adaptados a uma condição de vida e sabemos que não seremos atingidos, nós principalmente servidores públicos, enfim, né? Não seremos atingidos por essa inteligência artificial. Nós temos que pensar, nós não podemos nos acomodar, por exemplo, estar na nossa zona de conforto e dizer, isso não vai me atingir. Tá? Onde é que está aí a sua consciência espiritual? Não vai te atingir, mas vai atingir o seu filho, vai atingir o seu neto, vai atingir o filho do seu neto, vai atingir as pessoas que virão depois de você. E essas pessoas, na verdade, elas não estão preocupadas. O jovem isso já vem de uns 15 ou 20 anos, né? Uns 15 anos que o jovem já não está mais muito preocupado. Ele aprende a fazer algumas coisinhas no computador e ele vive disso. Entretanto, né, isso vai gerar algumas coisas no futuro, como, por exemplo, pobreza extrema, né, dessa população quando envelhecer, e também alguns não estudam, não vão para a universidade para se recapacitarem, para estar cada vez mais envolvido nesse contexto da inteligência artificial e não conseguem acompanhar a rapidez com que ela avança. E, de novo, como eu falava ontem, né, um único ser humano pode fazer o trabalho hoje de milhares de pessoas. Agora, interessante pensar, né,
por exemplo, ainda há pessoas que procuram alfaiates, sapateiros. Eu acompanho o programa O É da Coisa, não estou fazendo propaganda aqui, né? Mas estou falando porque é um bom programa com o Reinaldo Azevedo. Eu gosto muito do programa dele, que assim, é muito, muito, muito informativo. Existem, ali a gente ouve, por exemplo, coisas, informações, e ele fala sobre, ele conhece muito gramática, ele conhece muito história, ele conhece política, é um ser, na verdade, fora do comum, assim, né? Ele tem uma capacidade intelectual muito grande e é uma pessoa que na verdade não toma partido exatamente, né? Embora ele tenha as convicções políticas dele, mas é de extrema importância, né, o programa dele, para quem quer entender o contexto político e econômico atual no Brasil. Mas o Reinaldo Azevedo, por exemplo, ele ainda faz as roupas dele no alfaiate. Ele está com 62 anos, parece-me, né? E depois o genro dele vai fazer as roupas no alfaiate. Ele recentemente apareceu com uns ternos lindos, uns coletes lindos, tal. E daí ele fala desse alfaiate, né? Então, essas funções que não existem, que é, por exemplo, que a inteligência artificial não faz, né? Essas funções estão acabando, porque os jovens não querem, na verdade, aprender com seus pais, com seus avós, a fazer esse tipo de trabalho artesanal, essas artesanias, essas manualidades, tá? Então, assim, acho que eu estou entrando um pouco no senso comum aqui, mas é para chamar, na verdade, né, quem estiver assistindo a se perceber dentro desse contexto e não pensar unicamente em si. Você não está sozinho no mundo. E você também não pode deixar o mundo, quando a sua matéria deixar de existir, você não pode deixar o mundo sem condições de vida, sem condições de progresso, sem condições de que as pessoas possam sobreviver. Parecia uma coisa absurda quando a gente assistiu Mad Max, por exemplo, mas eu vejo um futuro meio Mad Max. Pena não ter mais o Mel Gibson o Mel Gibson já está bastante envelhecido, e a Tina Turner que nos deixou, né, aquela grande mulher, grande cantora, grande intérprete, grande compositora, enfim, grande ser humano. Mas assim, se a gente pensar, por exemplo, aquilo parecia muito distante de nós, mas será que está tão distante assim? Então, convido vocês mais uma vez para acompanhar o trabalho que vai ser feito no YouTube, né? Já está sendo preparado, agora eu estou com o apoio, né? Buscando o apoio de uma pessoa com relação à questão dos vídeos em si, das edições, porque eu não faço. Daí acaba, por exemplo, um vídeo de 15 minutos, 5 minutos eu perco dizendo coisas repetitivas, ou falando né, ou daí, que é uma coisa muito paranaense, muito nossa aqui. Então, eu já estou com uma pessoa, conversando com uma pessoa que vai fazer isso para mim, né, como uma doação, uma participação, mas a princípio ainda continuo os meus vídeos sem edição, enfim, mas essa sequência para trabalhar, para falar sobre isso, né, dentro da inteligência espiritual, cabe a inteligência intelectual, que é essa que nós estamos debatendo nesse momento. Um bom dia a todas e todos, e agradeço bastante, agradeço muito a sua audiência e peço que sigam-me, por favor. Quando você vê um vídeo, vai lá, dê o seu like no YouTube, se inscreva no canal, que é importante, né? Tem aumentado de maneira muito bem devagar, assim, as pessoas que estão se inscrevendo no canal do YouTube. Sigam-me no TikTok, sigam-me no Instagram e acompanhem, tá? Porque às vezes eu posto vídeos mais longos ou alguns menores, um history, um story um story pequenininho, com legendas, com uma música para ficar mais agradável, enfim.
Então, assim, essa é a maneira, né, inicial de se contribuir. E se eu não atingir o mínimo de 100 pessoas, 100 seguidores em qualquer uma das redes, né? Eu não vou conseguir ter benefícios, por exemplo, eu tenho que pagar para fazer uma edição, eu tenho que pagar, enquanto que se eu tiver mais seguidores, a própria rede, o próprio YouTube, o TikTok, enfim, né, me dá essa possibilidade de fazer outras coisas, como lives, né, fazer coisas ao vivo, enfim, que no momento eu não estou conseguindo. Agradeço muitíssimo e, de novo, a Fefegar e Coleção Caminhos, vocês vão me encontrar em vários espaços, ok? E também estou muito feliz porque ontem eu descobri que a minha dissertação de mestrado, ela serviu de referência para um trabalho da Wikipedia. Eu entrei ontem lá, né, digitei Vânia Galiciano, daí eu vi alguma coisa e quando eu acessei, meu trabalho está lá, entende? Muito isso é interessante, embora tenha pessoas que questionam a Wikipedia, na verdade a Wikipedia está ficando cada vez mais, se tornando cada vez mais também um instrumento, né, de busca e para a gente tentar interagir um pouco com outras informações e buscar algumas referências. Algumas universidades, alguns professores não aceitam essa referência, mas a Wikipedia está avançando muito, mudou muito, e eu fiquei muito feliz ontem de descobrir que a minha dissertação de mestrado está lá também, servindo de referência para falar sobre o contexto das mães de santo no Brasil. Ok? Muito obrigada, então. Bom dia a todas e todos e que a Mãe Natureza nos seja generosa e que o nosso Pai Oxóssi, nosso Pai Odé, nos mantenha sempre a mesa farta e nós, olhando para essa mesa farta, nós tenhamos a clareza de que o que ela está tentando nos dizer é: seja solidário. Isso não é só para você. Isso é para qualquer ser humano que tem fome e que tem a necessidade.